O Adventismo tinha tudo para se tornar um movimento com características carismáticas, mas, ao contrário disso, o movimento adventista acabou ganhando outras características. E no vídeo de hoje você vai entender um pouquinho mais a respeito dessa divergência, essa mudança de caminho que marcou a diferenciação que hoje existe entre adventismo e carismatismo. E ao mesmo tempo também a gente pondera sobre como essa diferença precisa ser mantida. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Todavia. Aqui a gente fala da fé relacionada a assuntos contemporâneos. Se você não conhece absolutamente nada sobre o nosso canal, significa que você perdeu muito tempo na vida. Mas você pode esperar assistindo outros vídeos aqui, especialmente das nossas playlists. Se você já é um visitante que vez ou outra aparece aqui para conferir os vídeos, aproveite e se inscreva, é grátis e você também pode, ao acionar todas as notificações, ficar informado sobre quando nós lançarmos um vídeo novo. Assim que o vídeo sai, você já recebe a notificação e pode assistir e acompanhar o canal. Agora, se você já é um inscrito aqui do canal, aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos, especialmente via WhatsApp, Telegram, Clubhouse, seja lá o que for. Mas marque os seus amigos, mande em grupos e assim você já está ajudando o canal. Agora, se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, se já é um visitante recorrente ou inscrito, a mesma recomendação vale para você. Deixe o seu like. Muitas pessoas assistem os vídeos, gostam do conteúdo, mas apenas uma parcela desse pessoal é que deixa o seu like. E o like ajuda demais o nosso canal. O YouTube recomenda aqueles vídeos que recebem grande aprovação. Então não esqueça de deixar aqui o seu like. Na história do cristianismo norte-americano, nós tivemos um momento chamado de Segundo Grande Reavivamento. O que dá impulso a isso é a pregação de Dwight Moody, que começa a alcançar as classes trabalhadoras industriais. Mas esse movimento se intensifica a partir de 1826 com a pregação de Charles Finney. Finney acreditava que a pregação não poderia simplesmente alcançar as mentes e atingir as emoções. Por isso, ele inicia novos métodos evangelísticos para tentar mobilizar as pessoas, despertando as suas emoções e fazendo com que elas tomassem decisões ao lado de Cristo. Os chamados apelos que os evangelistas fazem até os dias de hoje têm muito que ver com essas técnicas de Charles Finney. Seja como for, grande parte desse movimento, o segundo grande reavivamento, tem como veículo os camp meetings, que eram reuniões campais acontecendo por todos os Estados Unidos, cruzando o país, e que eram realizadas em grandes tendas móveis. Essas tendas eram montadas em locais, atraindo vários grupos de pessoas que iam para assistir essas novidades. Isso gerou a aparição de fortes impulsos carismáticos. Nesse momento, nas reuniões campais, se promovia toda manifestação, como falar em línguas, gritos, palmas e também manifestações proféticas. Estima-se que entre 1750 e 1820 apareceram cerca de 315 alegados profetas na Inglaterra e Estados Unidos. Esse número pode ser maior ainda se você levar em conta que, geralmente na contabilidade, se inclui aí os profetas que tinham periódicos vinculados a eles, mas muitos também eram iletrados. E, portanto, o número pode ser ainda maior se contar com esses que não deixaram registros escritos ou que não tinham publicações que os apoiassem. Entre o movimento millerita, já houve também alguns fortes indícios de experiência carismática. E a gente já falou sobre isso em outro vídeo. Vale lembrar que William Miller começa um movimento através da sua pregação anunciando que Jesus voltaria entre 1843 e 1844. O texto-chave da pregação millerita era Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como o millerismo estava também ligado a essas reuniões campais e promovia a sua literatura e as suas grandes séries de evangelismo por todo o país, um pouco do clima emocional que já estava presente nos camp meetings metodistas também influenciou o millerismo. Afinal, o millerismo atraía todo tipo de gente de todas as denominações. Embora o próprio Miller fosse do tipo mais racional e tivesse uma pregação mais sóbria, ele também usava alguns dos métodos de Charles Finney na hora de seus apelos.
Assim, não é estranho que, por causa de elementos em comum, o milherismo também tenha resultados parecidos no que diz respeito a algumas manifestações carismáticas que aconteceram no seu meio. Talvez o nome mais forte ligado a esses impulsos carismáticos dentro do milherismo seja Enoch Jacobs. No movimento adventista, também surgiram manifestações assim, especialmente nos seus primeiros dias. Em geral, se tratava de pessoas que já haviam manifestado experiências carismáticas frequentando camp meetings, tiveram um contato com a mensagem de Miller e agora, ao participarem de reuniões adventistas, passaram a manifestar os mesmos fenômenos carismáticos. Vale lembrar que os adventistas sempre foram muito cuidadosos desde o seu início com essas manifestações, até em alguns casos repreendendo indivíduos ou redirecionando essas pessoas para que elas realmente baseassem a sua experiência religiosa no estudo das Escrituras e não simplesmente numa pretensa manifestação do Espírito Santo. Posteriormente, na década de 1890, um período em que o adventismo já estava muito bem estabelecido, houve uma busca pelo Espírito Santo. Isso porque, devido às controvérsias de 1888, e a gente ainda vai fazer um vídeo aqui no canal sobre esse importante período, os adventistas sentiram que havia uma necessidade de buscar mais da palavra de Deus, de entender melhor o tema da justificação pela fé, e a própria Ellen White recomendou que era um período para que se buscasse mais o Espírito Santo. Jones e Wagner, nessa época, estavam bastante comprometidos com a literatura evangélica, especialmente aquela literatura ligada ao chamado movimento de santidade. Portanto, os editoriais que saíam da Review and Herald eram geralmente voltados para a questão da busca do Espírito Santo, num movimento que ficou conhecido no Adventismo como Receive Ye the Holy Spirit. Dentro dessa mentalidade similar, Albion Fox Ballinger começou a promover nas reuniões que ele realizava o mesmo tipo de ênfase que havia na literatura do movimento de santidade. Os jargões eram os mesmos, a ênfase era a mesma e havia assim um entendimento bastante similar. De maneira agora que Ballinger, com as suas reuniões, acaba propagando uma ideia que vai depois ser bastante influente na virada do século para que surgisse o movimento Cleanness. Esse movimento, que na literatura é conhecido como carne santa, dizia que a pessoa, ao receber o Espírito Santo, era batizada, purificada de seus pecados e não poderia mais pecar. Esse movimento aconteceu na Associação de Indiana, teve endosso de administradores e pessoas influentes da igreja e acabou se espalhando nas campais adventistas desse período. Quando o casal Haskell informou Ellen White, que na época estava na Austrália, a respeito das consequências do movimento, ela deu diversas repreensões. Nós também já tratamos sobre isso aqui no canal. Mas vale recordar aqui aquilo que Ellen White diz no livro Evangelismo sobre essas manifestações. Esses foram arrastados por um engano espírita. Na Assembleia Geral de 1901, eles foram repreendidos por uma mensagem que me foi dada pelo Senhor para eles. Talvez o termo espírita nessa frase pareça um pouco deslocado. E de fato, a ideia aqui tem muito mais a ver com espiritualismo do que com espiritismo. O espiritualismo entende Deus de uma forma subjetiva. Deus não é visto tanto como um ser pessoal, como uma manifestação, uma espécie de energia. E se crê que as manifestações sejam corpóreas, sejam pessoais, acontecendo uma espécie de possessão que atinge o indivíduo e faz com que ele manifeste experiência de transe, comportamentos como glossolalia, profetizar e outras manifestações físicas. Ellen White também combate a ideia de limpeza, de purificação total, de viver nessa terra sem pecado. Ela afirma o seguinte: quando os seres humanos receberem carne santa, não permanecerão na terra, mas serão levados ao céu. Agora sim, num outro trecho com uma tradução melhor, a gente entende que se trata realmente de espiritualismo e das consequências dessas manifestações. Estava exercendo um domínio espiritualista sobre os que não eram capazes de ver o mal dessas teorias belamente revestidas. A doutrina de que todos eram santos levara à crença de que as afeições dos santificados não corriam nunca o risco de se extraviar. O resultado desta crença foi a satisfação dos maus desejos de corações que, conquanto professadamente santificados, estavam longe da pureza de pensamento e de prática. Ellen White também divisa nesse movimento algo que aconteceria no final dos tempos, coisa que eu já tratei em outro vídeo, mas que vale a pena ser ressaltada aqui. Ao mesmo tempo, ela estabelece um contraste muito interessante sobre a verdadeira obra do Espírito Santo com aquilo que estava acontecendo. E isso serve de lição para nós. Os verdadeiros
cristãos conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano. Satisfazem-se com a simplicidade nos cultos. Claro que esses movimentos sempre retornam ao Adventismo. E há constantemente a tentação de buscar uma ênfase mais carismática, especialmente porque há diversos movimentos contemporâneos seguindo essa tendência. Se nós não estivermos bem enraizados na nossa crença, podemos sim ser levados por essa onda de carismatismo e começar a reproduzir no nosso arraial aquilo que outras igrejas já estão fazendo. Infelizmente, essas práticas já acontecem em vários lugares do mundo. Eu me lembro que, em certa ocasião, visitando o Newbold College, na Inglaterra, fui informado de que ali haviam 2 cultos. Um culto tradicional e um culto para os jovens. O culto tradicional não tinha muita diferença do culto que acontece no Brasil na maior parte das igrejas. Eram os mesmos hinos, basicamente, só que acompanhados pelo órgão. Sim, a maior parte das igrejas do Brasil antigamente cantava acompanhadas pelo piano. Algumas ainda fazem isso, outras têm as suas orquestras, mas grande parte hoje usa o chamado CD do inário para acompanhar os momentos de cânticos. A chamada igreja jovem cantava alguns hinos que a gente classifica como worships, hinos do mundo evangélico, uma versão um pouquinho mais leve, com uma banda ao vivo, e também tinha uma pregação que o pastor usava PowerPoint. As diferenças eram poucas, a liturgia era um pouco menos coerente com a mensagem adventista, mas não tinha grandes mudanças. Mas havia ainda um terceiro tipo de culto no Newbold, que era bastante parecido com igrejas evangélicas progressistas aqui no Brasil. Esse eu não cheguei a ver, porque na época que eu visitei o colégio, era um período de férias dos estudantes, então esse culto não estava acontecendo. Mas esse é apenas um exemplo. Existem vários outros, inclusive aqui no Brasil, que seguem essas mesmas tendências. E daí, não adianta o adventista hoje criticar as igrejas evangélicas por adotarem ritmos seculares, se muitas vezes nós estamos seguindo a mesma tendência. Se muitas igrejas estão usando forró, funk ou rock pesado para fazer o seu louvor, e nós estamos usando bossa nova, música pop, é tudo secular do mesmo jeito. O princípio adventista não é esse. E é justamente por meio dessa adoração contemporânea que se abre uma brecha para que o carismatismo volte. É isso que Ellen White fala, e também essa é a percepção de muitos líderes da Igreja Mundial. O pastor Ted Wilson, por exemplo, numa longa declaração, diz o seguinte: o diabo está tentando neutralizar a Igreja de Deus por meio da tendência de aceitar a música e a adoração carismáticas e pentecostais, abordagens que focam nos membros da Igreja e naqueles que lideram a liturgia, ao contrário de focar no Deus verdadeiramente adorado. Um falso entendimento da adoração nos leva ao cerne das 3 mensagens angélicas, uma vez que tais mensagens são para que o povo volte à verdadeira adoração a Deus e não à falsa experiência eufórica, mas ao contrário, a genuína conexão espiritual com Deus por meio do estudo da Bíblia e da oração. Fernando Canali, que foi professor na Universidade Andrews, também afirma o seguinte a respeito do uso da música contemporânea na adoração. Por exemplo, o eclipse da Escritura e seu impacto no pensamento dos líderes adventistas torna-se aparente nas recentes mudanças litúrgicas, centradas no uso de música popular e no rock na adoração. Existe uma série de princípios extraídos dos escritos de Ellen White que nos ajudam a entender como deve ser a adoração e como nós devemos fugir do modelo de adoração contemporânea e nos focar naquilo que realmente Deus espera para nós como povo de Deus. A adoração sujeita-se à revelação, atrai-se não cristãos ao se adorar corretamente, ao Deus estar presente, ele impressiona os descrentes, e Deus se faz presente por meio da sua palavra. Então, quando a gente pensa nesses princípios e na história da igreja, Ellen White viu sim nas manifestações carismáticas da sua época não apenas algo momentâneo, mas um risco que traria problemas, principalmente da perspectiva escatológica. Ou seja, ela está dizendo que no fim dos tempos, na nossa época, esse problema voltaria. Quando a gente analisa a Bíblia e os escritos de Ellen White, a gente encontra ali preceitos para um culto verdadeiro, como Deus quer que seja. Outro princípio que nós devemos pensar é que, se para a adoração carismática Deus se faz presente quando você forma um clima emocional por meio da música empregada, na adoração adventista as coisas são diferentes. Não é o clima que garante a presença de Deus, mas é o estudo das Escrituras. É isso que faz com que Deus se manifeste na adoração. Portanto, é coerente que no nosso culto se gaste mais tempo com o estudo da palavra. Mas tem que ser o estudo da palavra, vamos combinar. Não é um monte de histórias lá com a leitura de um versículo bíblico. Chegamos, portanto, ao final de mais um vídeo.
Se você ainda não deixou o seu like, faça isso agora. E se você gostou desse conteúdo, assista outro na sequência, porque isso também ajuda o nosso canal. Que Deus abençoe você, continue orando pelo nosso canal para que ele seja uma bênção na vida de todos aqueles que nos acompanham. Um forte abraço, Deus abençoe você. He